Fala pessoal do sexto ano, vamos lá para a terceira semana e o comentário dos exercícios. Então vamos lá, unidade temática, a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Objeto do conhecimento. Povos da antiguidade na África, egípcios, Oriente Médio e América. Habilidade. Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, Ásia, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e imaterial na tradição oral das sociedades. E um outro ponto aqui, identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais, econômicos dos astecas, maias, incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. Então, além dos povos aqui, os maias, astecas e incas, também os povos das regiões brasileiras, no caso os indígenas. Conteúdos relacionados. As grandes sociedades americanas antigas, astecas, maias, incas e os povos indígenas do território brasileiro. Modos de vida na América, sociedade da Mesoamérica. Heranças culturais, sociais, econômicas e científicas desses povos. Sociedade maia, inca e asteca. Então vamos lá. Tem um textinho aqui. 4 tumbas pré-colombianas são encontradas no Peru. Então esse texto é recente, não é um texto antigo. Aqui ó, de 8 de julho de 2020, ó. O acesso aqui ao texto, certo? Daí tem um site aqui, ó, quem quiser acessar o texto na íntegra, né, ele inteirinho, do pesquisador, no caso a pesquisadora que encontrou os corpos. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Segundo Alexandre Belmonte, vários termos têm sido usados para se referir à antiguidade do continente americano. História pré-colombiana, pré-história americana, história pré-hispânica nos países de colonização espanhola, história do pré-contato nos Estados Unidos, história pré-colonial. Todas essas perspectivas destacam a descoberta e subsequente invasão europeia do continente, a partir de 1492, como um divisor de águas. Observe o mapa abaixo e logo em seguida responda as questões. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que esses termos aqui, ó, história pré-colombiana, pré-história americana, o que quer dizer? É antes da chegada do Colombo, antes dos europeus chegarem à América. Certo? Então, o que existia antes dos europeus chegarem na América? Porque a maior parte dos registros do que a gente sabe desses povos foram os europeus que escreveram. Então, antes da chegada deles, a gente não tinha esse contato, não tinha esse conhecimento desses povos. E a maior parte desses povos, eles não tinham a escrita desenvolvida, como aqui a parte dos indígenas aqui do território brasileiro. Então o que acontece? O único acesso que a gente tem ao passado deles é a descoberta de pontas de lança, resquício de fogueira, essas coisas são objetos arqueológicos, as ossadas, né, que a gente encontra no território brasileiro. Então vamos lá. Questão A. Qual continente está representado na imagem? Então o continente o resto se completa. B. O que as regiões em destaque representam? Bom, eu sei que a imagenzinha está ruim aqui de ler, só que eu acho que é o próprio PET que está meio desfocado, não é nem a imagem do vídeo. Mas aqui ó, a gente consegue ler incas, astecas, maias, tupis, aqui não dá, acho que aqui é G, daí aqui ó, reino, Macha, cultura, Nazca, império, não sei o que, império, sei lá o que, império, sei lá o que. Então, são impérios, se são nomes, então normalmente são civilizações, certo? Então esse mapa aqui ele destaca algumas civilizações, algumas aldeias indígenas que ocupavam o território da América. C. Segundo o mapa, quais povos ocuparam a América na antiguidade? Então foram esses povos aqui, ó. Incas, astecas, maias, tupis, aruaques e Gês, se eu não estou enganado. Então são esses povos aqui, ó. D. Dos povos listados no mapa, quais deles você já ouviu falar? Então isso aqui é uma questão pessoal. E. Para além dos povos representados na imagem, qual outros você conhece? Então aqui, ó, no território brasileiro, são vários outros povos. Se vocês derem uma pesquisada rapidinho na internet, colocarem assim,
povos indígenas que ocuparam o Brasil, vocês vão ver vários. G, Tupinambá, Tupi-Guarani, Botocudos e assim vai. Então, são vários outros povos que ocupavam aqui a região do Brasil. 2. Os maias habitaram a região da Mesoamérica. Mesoamérica, para quem não sabe, é essa parte no meio aqui, ó. Certo? Aqui, ó, maias em rosa, ó, essa parte aqui, ó. Que é o norte do Panamá e o comecinho do México aqui, ó. Os maias habitaram a região da Mesoamérica, atual México, Guatemala, Belize, etc. Tiveram seu auge durante o século 3 e 10. Então, 3 e 10 foi de 201 até o ano 1000. Período que ficou conhecido como Clássico. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Eles desenvolveram importantes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática. Segundo os especialistas, entre todos os sistemas de escrita existentes na Mesoamérica, a escrita maia é considerada uma das mais desenvolvidas. Esse sistema de escrita foi fruto do intercâmbio cultural com civilizações olmeca, que anteriormente ocupou aquela região mexicana. Desprovido de um sistema alfabético, a escrita maia contava com um extenso conjunto de caracteres que representavam sons e símbolos. Então, o que ele está falando? A escrita maia não é uma escrita alfabética, igual ao nosso alfabeto, por exemplo. A palavra símbolos, você coloca um S, um I e um M. Fica sim, depois um B e um O, bo, L-O-S, los. Esse tipo de escrita a gente chama de escrita fonética, porque você soma cada letra aqui significa um símbolo, certo? Então, ó, o S com I faz si, com M sim, daí com B-O, bo, L-O, lo e o S, los. Então, o que acontece? A nossa escrita são vários símbolos que representam a nossa fala. Já no Império Maia, o que eles faziam? Eles faziam um conjunto de caracteres. Então, por exemplo, essa escrita que a gente está vendo na imagem pode representar uma ideia. Como se tivesse feito um desenho de um homem de palitinho saindo da escola com uma mochila. Então ele representa o quê? Um menino saindo da escola. Então, ao invés de você colocar lá e escrever o menino saiu da escola, você representa escrita, só que em forma de desenhos e símbolos. Como se fosse uma linguagem hieroglifa dos egípcios, que são os desenhos também. Sobre o sistema de escrita dos maias, respondo. De acordo com a imagem, como era a escrita maia? Então está falando a própria questão. Ó. Era um conjunto de caracteres, certo? E que representavam sons e símbolos. Levante hipóteses sobre a utilização da escrita na sociedade maia. Então o que está... É bem vaga essa pergunta, mas vamos lá. A hipótese é a seguinte. Normalmente essas civilizações mais antigas, eles escreviam coisas sobre religião, sobre as leis e sobre o controle dos impostos. Então normalmente está ligada dessas três coisinhas que eu falei. Ou eles estavam registrando quem pagou e quem não pagou o imposto para o governo, ou eles estão falando de alguma cerimônia religiosa, ou se não, ele está falando sobre algum aspecto também da vida cotidiana, alguma coisa sobre chuva, cheia de rio e etc. Então está ligado também às colheitas. C. Pesquisa no livro didático na internet mais informações e curiosidades sobre a escrita maia. O que vocês vão encontrar normalmente são ligadas à religião, à divisão dos dias, o calendário maia também é bem famoso. Então pesquisa que vai ser bem bacana para vocês entenderem melhor sobre a cultura maia. Tem vários vídeos também na internet que explicam melhor. 3. Assim como os maias, os astecas também desenvolveram uma escrita própria. O sistema de escrita asteca foi adaptado a partir de um sistema de escrita usado no México Central, como a escrita zapoteca. Acredita-se que também a escrita mixteca descende da escrita zapoteca. A escrita asteca era, na realidade, uma proto-escrita pictográfica e ideográfica. Então vou explicar isso aqui para vocês primeiro. Proto-escrita é uma escrita que não é uma escrita, é uma pré-escrita. Como assim? A escrita, elas são símbolos
que representa uma ideia, certo? Então, por exemplo, você, igual eu falei lá do bonequinho com a mochilinha, você desenha um bonequinho de palitinho com a mochilinha e tal, saindo de uma casa. Você vai entender aquilo como um menino tá com a mochila nas costas, então possivelmente está saindo da escola. Então isso é uma proto-escrita. Você está simbolizando alguma coisa que você já sabe. Pictográfica, picto vem de desenho, de imagem. Gráfica vem de grafia, então são imagens que representam alguma grafia, representam alguma palavra, alguma ideia. Ideográfica é isso que eu falei, é uma ideia que foi representada de uma forma o quê? Pictográfica. Então é uma ideia representar uma forma de um símbolo, de uma imagem. É isso aqui que vocês estão vendo embaixo. Ó. São vários símbolos de deuses, ou mesmo de guerreiros, ou de pessoas que representam alguma cerimônia religiosa, alguma coisa do cotidiano. Então vamos lá. Expandida por rebos fonéticos. Então o que acontece? Ela é expandida por rebos fonéticos. O que é fonético? Fonético é uma coisa que você consegue falar. Então, além de ter os símbolos, ela tem alguns fonemas, algumas partes que representam a fala deles. Então, fonema é isso. Ao contrário da escrita maia, não existia um conjunto definido de símbolos ou regras sobre a sua utilização. Em vez disso, os escribas astecas criavam composições individuais, cada um deles decidindo como representar as ideias que pretendia transmitir. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Então, o que acontece aqui? Ó? São vários símbolos. Ó. Tem uma serpente engolindo um homem, que possivelmente pode ser um sacrifício humano, que eles faziam também. Daí tem um homem aqui que possivelmente representa um guerreiro, e várias outras imagenzinhas pequenininhas aqui. Ó. O que você consegue observar na imagem? Eu acabei de falar. Então, tudo que você conseguir observar, você pode escrever. Um homem com cocar, uma serpente e outras coisas da imagem você pode falar também. Segundo o texto e a imagem, como era a escrita asteca? Então ele está falando aqui, ó. Aqui ó, a parte, ó. A escrita asteca era, na realidade, uma... Já está lá na pergunta. Você consegue identificar o que está escrito no Codex Borbonicus? O que dificulta esse entendimento? O Codex Borbonicus, no caso, é isso aqui, ó. Que vocês estão vendo, está escrito aqui na legenda. Então, o que você consegue identificar? E o que dificulta esse entendimento? O que está escrito aqui? Então, isso é mais a questão pessoal. D. Por que a escrita asteca não é considerado por muitos como um verdadeiro sistema de escrita? Isso aí, ó, muito é por causa disso, ó. Cada um deles decidindo como representar as ideias que pretendia transmitir. Então, cada pessoa que escrevia isso aqui nas paredes ou em alguma forma de papel ou qualquer coisa rudimentar que daria para escrever, tipo um pedaço de tijolo, de pedra, etc. Cada escriba, cada pessoa que sabia escrever na época, representava de uma forma diferente. Então, com isso, a língua não era difundida pela escrita, porque cada um escrevia de uma forma diferente. Então, isso... Devido a isso, a gente não pode considerar um verdadeiro sistema de escrita. É um começo de uma escrita, que possivelmente depois de passar de alguns anos, eles iriam pegar e fazer somente uma forma de escrever igual a gente tem hoje, né? Uma forma só. 4. Diferentemente dos maias e dos astecas, os incas, os povos que habitavam o sul do continente americano, os incas habitavam aqui, ó, região do Peru. Vou mostrar para vocês na imagem, ó. Essa região aqui, ó. Ó, Império Inca, ó. Região da costa do Peru. Pegava até o sul ali, parte da Argentina, um pouquinho aqui do Paraguai, talvez, da Bolívia, e descia até o Chile aqui, ó. Então vamos lá. A povos que habitavam o sul do continente americano não desenvolveram um sistema de escrita. Porém, os funcionários do imperador utilizavam um instrumento que ficou conhecido como quipu. Abaixo podemos observar a representação de um quipu inca. Faça uma pesquisa no seu livro didático ou na internet e em seguida responda as questões abaixo. Então isso aqui nada mais é que uma corda cheia de nós, tá vendo? E cada nó representa um sistema matemático. Então, como era feito
Isso eu não tenho certeza, mas cada nozinho desse, dependendo da corda que é amarrada aqui, ó, representava um número. Por exemplo, se tivesse um nó nessa primeira corda, representa 100. Então tem 100, daqui tem 3 nós, 120, 130 e alguma coisa. Então cada nozinho desse representava uma quantidade. Que era um quipo, então era um instrumento que eles utilizavam para contabilizar, para fazer contagem de alguma coisa. Como era feito um quipo? Olha aqui, ó, é uma corda. Eles pegavam uma corda e faziam uns nozinhos. Qual era a função do quipo dentro da sociedade Inca? Tá falando. Eles usavam isso aqui, os funcionários usavam o quipo para fazer o que? A contabilidade de algo. Pode ser de uma produção de algum alimento, pode ser de uma produção de pedras, por exemplo, para construir alguma casa, alguma coisa assim. Bom, é isso, galera. Espero ter ajudado vocês aí e até a quarta semana. Abraço a todos.